Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre emprego. O que você me diz? Você já está trabalhando? Tem vontade de trabalhar? Como que funciona o trabalho para um menor? Menor de 18 anos, assim, não é normal como para uma pessoa maior de idade. É diferente. Pode trabalhar? Pode sim. Vamos analisar algumas possibilidades? Olha lá. Então vamos conversar um pouquinho sobre compreender o que é o programa Menor Aprendiz. Sabe do que se trata? Identificar os tipos de estágio. Sabe o que é um estágio? Quais são os tipos? E analisar outras formas de trabalho ou emprego que estão aí dentro das suas possibilidades, ok? Então vamos lá. Uma das formas de se ganhar dinheiro é trabalhando, é uma jornada de um trabalhador e ela pode começar muito cedo, ok? Não precisa esperar muito para começar a trabalhar, não. Para que ele consiga gerar renda e arcar com as despesas do seu estilo de vida. Então nós já sabemos, Precisamos trabalhar para ter o nosso sustento. Considerando isso, quais são os tipos de trabalho que existem? Sim, existem vários tipos de trabalho. Um jovem de 14 anos, você aí, por exemplo, pode começar a trabalhar com o quê? Como que funciona essa situação de trabalhar mais cedo? Pode sim, gente. Então vamos pensar aqui juntos. Existem diferentes tipos de trabalhos e alguns deles dependem da faixa etária da pessoa, outros não, ok? Então alguns dependem, outros não dependem. Um jovem de 14 anos pode ter um emprego com carteira assinada, sim, ele entra trabalhando como menor aprendiz ou até começar a empreender. Não precisa ter 18, 20, 30 para poder empreender, ser o dono do próprio negócio. Ou trabalhar com carteira assinada como menor aprendiz. Olha aí, começa a pensar já no seu futuro aí. Nós temos essa lei 10.097 do ano 2000, tá? Essa lei afirma que empresas de médio e grande porte devem, olha aqui o verbo, devem, então é uma obrigação, tá? Devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Então existe essa lei, por isso que as empresas têm e abrem essas oportunidades. Esse contrato de trabalho pode durar até 2 anos. Então, assim, não passa de 2 anos. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, 1 ano e meio, 2. Fechou, não passa disso. E esse período, o jovem recebe a formação teórica e prática. Então, o jovem está lá trabalhando, ensinam ele o que ele tem que fazer e ele já vai pondo em prática o que ele aprendeu, ok? Então, assim, não é chegue e já faça, tá bom? Só para você ficar mais tranquilo. Como jovem aprendiz, você chega, te ensinam o que você deve fazer e aí sim você vai para a prática e executa. Então, se você tinha algum medo de trabalhar como menor aprendiz, pode ficar tranquilo, tá bom? Pode ir. Então, você já trabalha nesse programa do menor aprendiz? Você sabe como funciona esse programa menor aprendiz? Os jovens têm oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de desenvolver competências para o mundo do trabalho, enquanto os empresários têm a oportunidade de contribuir para a formação dos futuros profissionais do país, difundindo os valores e cultura de sua empresa. Então, gente, é muito importante, é muito legal quando o jovem consegue entrar nesse programa. Por quê? Porque ele vai desenvolver competências, não para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. Lá você aprende como tem que ser feito, como é a relação com as pessoas, a relação com o chefe, com a pessoa que é o teu orientador, como você vai efetuar essa prática do que você aprendeu. Então é bem legal, gente, bem importante. E para a empresa também é importante, Porque ela vai estar difundindo os valores e a cultura da empresa. Então cada empresa tem os seus valores, a sua missão, o seu conceito. Então você vai estar aprendendo quais são os valores daquela empresa, estando inserido lá e trabalhando lá. Então o contrato do menor aprendiz. Então tem um contrato e o contratado tem direito. O contratado, o menor aprendiz, tá bom?
Contrato de trabalho especial, então não é um contrato normal com direito lá à anotação na carteira de trabalho e previdência social, então já começa a ser descontado, a contribuir com a previdência social. Isso tem a ver com o tempo de aposentadoria mais tarde, então é legal, né? Salário variando de meio a um salário mínimo federal, então ganha muito? Não, não ganha muito. Não ganha muito em dinheiro, né? Mas você aprende muito, você se desenvolve tanto quanto profissional como quanto pessoa. Então é bem interessante. Tem auxílio alimentação e auxílio transporte para você poder ir. Então o teu salário é livre da alimentação e do transporte. E tem 13º também. Tem a contribuição com o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então você já começa a contribuir com esse fundo, que no futuro é teu, ok? Férias após 1 ano de contrato, assim como todo empregado, junto com a sua instituição de ensino, ok? Então, normalmente as férias é junto com as férias da escola, porque o menor aprendiz tem que estar estudando, tem que estar na escola. Programa de estágio. O aluno pode se tornar estagiário a partir dos 16 anos. Então, precisa estar regularmente matriculado na escola, tá? Mantendo seu vínculo lá com a escola ou com a instituição superior. Educação profissional, ensino médio, ensino especial, tem que estar matriculado na escola, tá, gente? Tem que estar frequentando, além de estar matriculado para fazer o estágio. Então, direito dos estagiários. Mudanças na lei contribuíram de tal maneira que alguns direitos se assemelham em parte aos destinados aos aprendizes. Eles possuem direito a recesso remunerado, seguro contra acidentes pessoais e carga horária determinada pela própria legislação, isso para os estagiários, tá? O estágio é amparado pelo artigo 1º da Lei 11.788 de 2011, então é legal, tem um amparo legal. Ele é um ato educativo e pode ser obrigatório para alguns cursos de graduação, principalmente licenciatura, né? Tem o estágio obrigatório, como medicina. Mas também não obrigatório em demais cursos, tanto de graduação, para quem está no ensino médio ou educação profissionalizante. Então, esse estágio pode ser obrigatório, como pode não ser. Mas é importante, né, gente? Dentro da profissão, é importante o aluno fazer o estágio para que ele possa aprender como que realmente funciona a prática do que ele está aprendendo lá no mundo de trabalho, né? Nossas escolhas são muitas vezes influenciadas pelas pessoas que nos rodeiam, por exemplo. Seus pais são empresários, eles irão encorajá-los a ser um dia um empresário. Se os seus pais são funcionários públicos, eles dirão para o seu filho: estude bastante, faça faculdade e preste concurso público. Então, de acordo com as pessoas que nos rodeiam, eles vão estar nos incentivando, né? Os seus pais incentivam conforme o mundo que eles conhecem, ok? Basicamente é assim que funciona. Então temos um estudo de caso aqui, ó. Lisa é uma jovem de 14 anos de idade que optou por seguir os passos de seus pais desde jovem. Tanto a sua mãe como seu pai são empreendedores. A mãe de Lisa é dona de uma loja de roupas e o pai de Lisa é dono de uma oficina mecânica, então são autônomos, eles mesmos são os seus chefes. Qual foi a ideia empreendedora de Lisa? Vender algumas roupas da loja da sua mãe para as suas colegas de escola. O que ela fez? Lisa fez um Instagram e ela mesma é a modelo para os looks. Ela anuncia peças e os preços. Conforme as clientes gostam, Lisa leva no dia seguinte para a escola e negocia a venda, ok? Então ela mostra por lá e as colegas vão falando: ah, gostei desse, daquele, e ela leva para efetuar daí. Para cada peça de roupa vendida, a mãe de Lisa dá 10% para sua filha, ok? Vamos considerar que ela vendeu uma calça jeans no valor de R$100, uma blusa de manga curta por R$45 e um casaco por R$85 e um vestido por R$66, ok? Qual o valor que a mãe de Lisa deverá pagar pelas vendas que a filha fez? O que você acha? Se é 10% para a filha? Pensa aí, faz a continha que eu já volto.
Muito bem, conseguiu fazer a conta? Porcentagem, gente, é algo que a gente precisa aprender sim e tem que saber fazer, porque muita coisa da nossa vida, depois de você estar inserido no mundo do trabalho, é regido pelas porcentagens, tá bom? Então vamos lá pensar um pouquinho. Aqui a mãe de Liz ia dar 10% para ela de tudo que ela vendeu. Ela vendeu tudo isso aqui. Então o que você precisa fazer? Determinar quanto é 10% do que ela vendeu, ok? Aí a gente pode usar a calculadora? Pode. Existe uma única forma de fazer essa conta? Não. Tá? Então tem várias formas. Então uma das formas aqui está registrada, ó. R$100 vezes 10%. Então na calculadora o que você pode fazer, gente? 10% é você multiplicar o total por 10 sobre 100, ok? 10 dividido por 100, porque toda fração é uma divisão, é a mesma coisa que multiplicar por 0,10. Mas na calculadora você pode fazer essa conta direto. Como? Você coloca 100 vezes 10 e a calculadora, gente, ela tem o símbolo da porcentagem, tá? Então você coloca 100 vezes 10%, você aperta o símbolo da porcentagem. Pronto, ele vai te dar o valor, ele vai te dizer quanto é o 10% de 100. Então a calculadora tá ali, uma calculadora simples, gente, não é aquelas grandes, tá? Então ali, ó, R$10. Você vai lá e digita 45 vezes 10%. Pronto, ele te dá direto o 10%, que é a mesma coisa que multiplicar o 45 por 10 sobre 100, que é 0,10. Então aqui ela ganhou R$4,50. R$ 85 vezes o 10% ganhou R$ 8,50. 66 vezes 10% ganhou R$ 6,60. Então aqui, ó, somando tudo que ela ganhou, tem R$ 29,60 é o lucro da Lisa. Isso que ela ganhou para fazer a venda das roupas. Uma outra opção seria somar tudo que ela vendeu. Ela vendeu R$ 296, né? Então somando tudo, 296 vezes 10%. Então, vezes 10 e aperta o porcento lá na calculadora. Vai dar direto R$ 29,60. Então, qual foi o trabalho da Lisa? Postar no Instagram, vestir os looks lá e quando alguém pede, levar para a escola. E ela teve o lucro dela. Ah, é pouco? Relativamente ao que ela vendeu, ok? É 10%, por isso que é legal a porcentagem. Ela é sempre baseada no total. Se o total é pouco, a porcentagem dá pouco. Se aumenta, a porcentagem também vai fazer com que o valor aumente no final também, ok? É uma forma dela ter o dinheiro dela. Atividade mão na massa. Respira aí, olha lá. Suponha que a empresa Fix Indústria Limitada está recrutando jovens para a vaga de menor aprendiz e estágio. Como é o seu primeiro emprego, você quer se preparar para a entrevista, ok? Vamos treinar através de uma dinâmica de apresentação? O que você me diz? Seria uma boa coisa? Hã? Então, olha lá. Material, nós vamos precisar de lápis e caneta, papel. Instruções. Os estudantes se acomodam pela sala dividindo em pares A e B. Então, vai dividir todo mundo em A e B. Uns vão ser os que serão contratados, outros serão os contratantes, os empresários, os donos da empresa, o pessoal do RH, seja quem for contratar. E pensar nessa dinâmica, como que funciona? Quem vai contratar precisa fazer algumas perguntas, né? Quem vai ser contratado tem que saber como responder essas perguntas, ok? O que vocês acham de dar uma treinada aí? Dá para treinar? Dá, né? Pensa aí um pouquinho, eu já volto.
Muito bem. Estimular, fazer, ensinar tudo isso é muito bom para que aprenda para a hora que realmente for necessário usar. Olha lá. Então, assim, cada aluno deverá conhecer seu par e anotar numa folha o nome, a idade ali e anotar o tipo de perguntas que vai fazer. Que perguntas você vai fazer? Nesse momento você está ensinando, então você pode fazer a pergunta que você quiser, certo? O que a pessoa gosta de fazer, o hobby, a comida, a cor preferida, o time, não sei. Elabora umas perguntas ali e após o tempo de apresentação, o aluno apresenta ao companheiro e trocam de posição, ok? Para que cada um viva aquela posição, o entrevistado e o entrevistador. E o que vai ser observado, gente? Criatividade, precisamos ser criativos, sociabilidade, comunicação extremamente importante, saber se comunicar, autoconhecimento, sim, você precisa se conhecer para responder essas perguntas, trabalho em equipe, iniciativa e atenção ao que está sendo feito. Isso é bem importante para a hora que vier a acontecer, você já ter uma noção de como é e estar preparado, ok? Concluindo então, a jornada profissional de um jovem pode começar desde cedo, aos 14 anos, no programa onde? Menor Aprendiz, tá? Outra forma de ingressar no mundo do trabalho é através dos estágios, que também podem ser feitos. E o jovem pode gerar renda empreendendo, como youtuber, influenciador, entre outras atividades no meio digital. Já pode sair ganhando dinheiro desta forma também, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê em breve. Até mais!